Bem, bom dia a todos então, mais uma vez, né? Aula do nono ano. Estamos falando aqui diretamente sobre a Ásia, né? E a questão de hoje é a indústria asiática, né? Vamos ver o que o parágrafo traz para a gente aqui, para a gente poder estar desenrolando aí e desenvolvendo a nossa aula, né? Vamos lá, de forma geral, a indústria da Ásia encontra-se em diversos níveis de produção. Porque a Ásia é muito diversificada, né? Então existem países que estão muito avançados no setor industrial e existem países que estão não tão avançados como os principais países aí, como é a China, Japão, Coreia do Sul, Israel, que são grandes potências industriais, né? Então vamos lá, embora o continente tenha passado por um intenso processo de industrialização nos últimos anos, este se concentrou em algumas áreas do continente, ou seja, não foi todo o continente asiático que vai ter um grande desenvolvimento industrial, né? Enquanto há países que detêm um grande potencial industrial, outros utilizam técnicas antigas de produção, mas que representam grandes forças industriais, né, mundiais. No quesito indústria, podemos destacar 4 grandes forças industriais asiáticas que se destacam no cenário mundial, que é a China, o Japão, a Coreia do Sul e Israel. Então, esses são os 4 grandes países que desenvolvem a sua indústria de maneira bastante agressiva dentro do continente asiático, né? Vamos passar para a nossa próxima página, né? Eles contribuem para o crescimento industrial dessas nações, empregando tecnologia de ponta, mão de obra especializada e modernas técnicas de produção. No ano de 2010, por exemplo, a China se tornou o maior produtor industrial do mundo, superando inclusive os Estados Unidos, né? Mas o PIB americano hoje ainda é maior do que o PIB chinês, né? Vamos lá, a maioria dessas forças industriais obteve seu maior crescimento econômico durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, também é interessante a gente falar em questão da China, né? É a questão populacional, né? A mão de obra ela é muito barata, né? Então fazer a indústria na China e fazer com que ela produza muito, e às vezes a gente até sabe que muitos desses produtos não são de grande qualidade, mas eles fazem uma produção muito grande devido à grande mão de obra, a grande quantidade de mão de obra, né? E isso acaba fazendo com que essa mão de obra seja explorada de maneira aí muito grande pelas indústrias chinesas. É isso aí, né? Justamente isso aí, essa escravização escravização moderna que a gente chama, né? O tipo de escravização moderna dessa população chinesa que produz, que faz uma grande produção, mas não tem um salário adequado, um salário digno, né? Voltando aqui para o nosso texto, né? A maioria dessas forças industriais obteve seu maior crescimento econômico durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, no qual a maioria recebia apoio econômico dos países hegemônicos, né? O Japão se tornou uma potência industrial, principalmente pela ajuda financeira que recebeu dos Estados Unidos, fomentando a sua industrialização. Também é interessante dizer, gente, que essa ajuda americana para os Estados Unidos, essa ajuda americana para os japoneses, ela não aconteceu logo após a guerra não, tá? Os Estados Unidos ele destrói o Japão, a gente sabe disso, né, através das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, vai destruir totalmente o Japão, principalmente essas 2 cidades, né, e os Estados Unidos vai começar a ajudar vários países, né, a se recompor, mas o Japão não vai receber essa ajuda logo de começo. O Japão ele vai receber essa ajuda quando começa a Guerra da Coreia, né, porque os Estados Unidos vai precisar de uma base, né, para poder estar ali ajudando a Coreia do Sul, juntamente com a ONU, né, e vai utilizar essa base no Japão. Aí sim, quando começa essa Guerra da Coreia, os Estados Unidos vai começar a injetar dinheiro na economia japonesa, né, para que ela cresça cada vez mais. Isso também é interessante a gente ver, né. O investimento industrial e a alta capacidade intelectual da população asiática fizeram com que grande parte da linha de montagem e produção de peças de equipamentos industriais e de informática fossem segmentados em países como Taiwan, Israel, Vietnã, China, entre outros. O que significa segmentar? Significa dividir, né?
Então, nem tudo aquilo que é produzido pelos japoneses ou por indústrias japoneses são produzidos no Japão, né? Vai acontecer também em Taiwan, Israel, Vietnã, China e em outros locais. Você vai ter uma produção japonesa nessas localidades, né? Vamos lá, juntamente a essas economias estão os países emergentes de grande prospecção econômica, que é o caso dos tigres asiáticos, né? A Rússia e a Índia, que utilizam o capital produtivo para a especialização de algumas de suas áreas de interesse, como educação, exploração mineral, comunicação, respectivamente, né? Com exceção da Rússia, esses países emergentes tiveram em comum uma plataforma de exportação e oferta de matéria-prima e importa tecnologia e alimentos, né? Com o passar do tempo, essas economias emergentes começaram a produzir tecnologia, abandonando a plataforma de exportação. Então eles vão parar de exportar, né, e vão acabar produzindo a sua tecnologia, e isso vai, de certa forma, crescer esse poderio econômico dessas localidades, né? Outro fator que impulsiona o poder geopolítico e econômico na Ásia é o fato de 3 países asiáticos estarem presentes no bloco dos BRICS, né? Que é a Rússia, a China e a Índia, principais países emergentes do mundo, né? Além do grande mercado consumidor, o poder econômico asiático dá credibilidade às organizações internacionais, como a FIFA, por exemplo, que lá em 2010 anunciou a Copa do Mundo, né? Que foi lá na África do Sul, né? Que vai anunciou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e 2022 no Catar, né? Em contrapartida, há regiões da Ásia, como o Sudoeste Asiático, Oriente Médio e países do Oceano Índico, que ainda enfrenta recente industrialização e conta com um processo industrial mais lento. Então foi aquilo que nós vimos no começo do nosso texto, né? Existem países que estão no top, né? No top de linha, na produção, são os países que estão têm um grande desenvolvimento, né? Japão, China, né? Israel, né? Mas existe aqueles outros países que estão engatinhando. Isso não significa que eles não vão crescer nesse processo industrial, mas é uma coisa um pouco mais para frente, uma coisa um pouco mais demorada, né? Ele fala para a gente aqui, né, que são regiões, o Sudoeste Asiático, né, o Oriente Médio e países aí do Oceano Índico, né, ainda enfrentam recente industrialização e contam com um processo industrial mais lento, já que boa parte desses países tem a agricultura como fonte de renda, né. E no Sudeste Asiático, então, você encontra aí uma grande quantidade de plantação de arroz, né. A economia está voltada diretamente com a produção de grãos, né? Então você tem uma agricultura muito avançada, mas industrialização não tão avançada, né? Vamos lá, passando aí para a próxima coluna, né? De modo geral, o crescimento econômico asiático encontra-se centrado na produção industrial. Este crescimento tem ocorrido de 2 maneiras distintas. A primeira dela devido à combinação política de curto e médio prazo, né, com a atração de indústria de outros países para aumentar a produção e a exportação de produtos associados ao alto investimento em educação e geração de tecnologia. Então vocês percebam aí que para aumentar a produção, alguns países estão importando não o produto, mas sim a indústria, né? Então ele traz para dentro do seu território a indústria, né? Uma indústria internacional, e essa indústria internacional ela vai estar produzindo para aquele país, né? E isso vai fazer com que a produção do continente asiático ela fique sempre em alta, né? É isso que ele quer dizer para a gente, né? E também aqui ele fala para a gente o investimento em educação, que é bastante importante, e a geração de tecnologia, que a tecnologia, quanto maior a tecnologia, maior a produção.
né? E para ter uma tecnologia avançada, é claro que você precisa ter pessoas, né, que tenham grande inteligência, né? Um grande investimento em cultura, né, em estudo, em educação. E eles também fazem isso daí de maneira excelente, principalmente no Japão, né? O Japão ele tem um desenvolvimento educacional muito grande, né? Bem, essa é a primeira primeira combinação, né? Aí nós temos a segunda, né? A segunda delas pela implementação de políticas somente de curto prazo, né? A atração de indústrias estrangeiras que se instalam no país e busca mão de obra barata, que aí no caso é a China, né? Igual o amigo falou aí, Pedro, né? Que acontece aí um processo de escravização, né? Escravização moderna, né? Onde as pessoas trabalham e acabam recebendo muito pouco pelo seu trabalho, uma exploração muito grande, né? Então a segunda delas pela implementação de políticas somente de curto prazo, a atração de indústrias estrangeiras que se instalam nos países em busca de mão de obra barata e matéria-prima abundante, né? Isenções fiscais e leis trabalhistas brandas, né? Então você é explorado, né? O seu trabalho é explorado e o governo ele não está preocupado se você está sendo explorado ou não. Ele está preocupado que a produção daquela localidade seja alta, que você tenha bastante lucro nessa produção, mesmo explorando a mão de obra, né? Então tudo isso causa um crescimento econômico sem necessariamente melhorar a condição de vida da população. A população recebe pouco, continua vivendo mal, mas o crescimento econômico, o crescimento industrial, ele é bastante grande, né? Mas a população continua vivendo na miséria. Bem, passando aí para nossa próxima página, né? 173. As tentativas de integração da Ásia no bloco econômico, né? Vamos ver aqui como é que funciona isso, né? Que são aí os blocos econômicos de integração, né? Que é a união de vários países que vão melhorar cada vez mais aí a economia desses países envolvidos nesses blocos, né? Com a finalidade de integrar a economia asiática, foram criados blocos econômicos, né? Dentre os quais podemos destacar o ASEAN, ASEM, e o APEC, né? APSC. Os dois blocos econômicos consistem na união de países distintos que possuem interesses comuns de crescimento econômico e social, né? Então esses blocos econômicos têm o objetivo de melhorar a economia, de melhorar o comércio dentro do território que eles abrangem, né? Vamos ver o primeiro aí, né? A ASEAN, né? Associação das Nações do Sudoeste Asiático. Ela começou em 67 na Tailândia. Seu objetivo é assegurar a estabilidade política e acelerar o processo de desenvolvimento da região, né? Atualmente o bloco representa um mercado aproximadamente de 634 milhões de pessoas e um PIB de 2,473 trilhões, né, de dólares, né? A ASEAN desenvolve constantemente programas de cooperação, principalmente nas áreas de transporte. Olha só o que eles desenvolvem, né? Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não, ninguém. Então vamos continuar. Vamos ver aí o que eles desenvolvem. Deixa eu puxar para cá a minha tela. Vamos lá. Transporte, comunicação, segurança, relações externas, indústrias, finanças, agricultura, energia, tecnologia, educação, turismo e cultura, né? Os países integrantes dessa associação são Brunei, né? Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, né? Então percebam aí que a união desse bloco representa aí um PIB de 2,472 trilhões de reais, né? Vamos lá, a Associação das Nações do Sudoeste Asiático
é um bloco econômico baseado no livre comércio com o objetivo de implementar um mercado único e uma base de produção comum. Nesse caso aqui, esse livre comércio é justamente entre os países bloco, entre os países que fazem parte desse bloco, né? Camboja, Indonésia, Laos, e entre os outros que a gente acabou de ver aí, né? Os mais conhecidos aí nada mais é do que a Indonésia, Tailândia, Singapura, Vietnã, né? São os que a gente vê mais aí dentro do cenário das notícias mundiais, né? Então, desenvolver, tá aqui, né? Livre comércio, o objetivo é implementar um comércio único, né? E uma base de produção comum, produzir as mesmas coisas, né? De forma comum, né? Desenvolver uma região altamente cooperativa no cenário econômico internacional e promover o desenvolvimento econômico em equidade e integrar os blocos na perspectiva da economia global. Ou seja, que ninguém tenha prejuízo, né? Essa equidade que ele fala aqui é que ninguém tenha prejuízo dentro desse comércio. Todos os países vão ter que ter um mesmo grau de lucro, né? Isso é bastante interessante. E aqui embaixo tem os países que fazem parte aí desse bloco, né? Você está em azul aí nesse mapa que está abaixo aí, que vocês podem estar olhando aí, ó. Filipinas, né? Malásia, Indonésia, né? Tailândia, entre outros mais aqui, né? Bem, passando para a nossa próxima página, né? Lá no finalzinho a gente vai ter aqui o APEC, né? Que é o bloco que se estende no sudoeste e leste da Ásia, Oceania e parte da América banhada pelo Oceano Pacífico, formando um imenso mercado internacional, né? Vamos passar para a próxima página, que lá a gente vai ter a figura, né? O desenho, para a gente poder entender como é que funciona isso daí. Trata-se de Associação Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né? A APEC atualmente é composta por 20 países membros, sendo estes se localizam na orla do Pacífico e mais Hong Kong, né, que se constrói em uma região administrativa especial da China. Espacial da China, no caso aí é Hong Kong, né? Sua criação deu origem a um imenso mercado internacional em que não há um grande líder e sim 2, 3, né? Que no caso é os Estados Unidos, o Japão e a China, que fazem parte desse bloco aí. O Oceano Pacífico acabou sendo um elemento de união desse fórum comercial, né, que serve como ponto de encontro e discussão para os acordos econômicos e políticos e desenvolvimento e combate à pobreza, né? Então você perceba aí que Estados Unidos, China e Japão estão nesse bloco aí, né, que é de extrema importância aí para combater a pobreza e para fazer o desenvolvimento econômico, e medidas políticas também são sempre bem-vindas na discussão desse bloco aí, que não deixa de ser um bloco econômico e político, né? Vamos lá, os países que integram este grupo apresentam uma grande distinção no que se refere às suas características econômicas, né? Uma prova disso é o próprio Estados Unidos, né? Extremamente capitalista, e a China, que se diz comunista, também tem um sistema produtivo bem baseado no capitalismo também. Então é um novo socialismo chinês baseado principalmente aí no comércio, né? Por esse motivo é necessário que o bloco supere diversos problemas até que possa atuar de forma plena. No ano de 94, os países membros da APEC se comprometeram a promover as transformações na região do Pacífico como uma área de livre comércio até o ano de 2010. Para as nações já desenvolvidas até 2020 e para as nações em desenvolvimento, né? Além disso, possui como objetivo impulsionar o espírito comunitário na região. Sua sede se localiza em Singapura e seus países membros atualmente correspondem a quase 50% de toda a exportação mundial. Então, gente, é muita coisa. 50% da exportação mundial, né, é um número exorbitante e está dentro aí desse bloco que tem como os principais líderes, né, os Estados Unidos, aí, a China, né, e o Japão, como a gente viu anteriormente, né. Durante as duas últimas décadas, né, 20 anos, né,
Este bloco passou por um processo de desenvolvimento econômico muito intenso e dinâmico, provocando assim um significativo impacto junto à economia mundial. E agora mostra pra gente aqui, aparece pra gente aqui, né? O mapa mundi invertido, né? Geralmente a gente vê o contrário, né? O Brasil do lado esquerdo e a África, né? E a Ásia, e assim como a Europa do lado direito, né? Mas esse aqui é o mapa invertido para poder dar ênfase aqui no como tem o Oceano Pacífico aqui no meio, que é de grande importância, né? Eles inverteram esse mapa para a gente poder entender melhor. E percebam também os países da América Latina aqui, ó, né? Fazendo parte também desse grupo, né? Vamos lá então, vamos ler essa pesquisa aqui para a gente ver o que é, né? Pesquise qual a importância dos blocos econômicos na promoção e integração do continente asiático. Pesquise também de que forma os organismos multilaterais podem contribuir para minimizar o impacto mundial dos profundos conflitos dentro do continente asiático. É uma pesquisa que a gente vai fazer depois que a gente voltar para a aula presencial. A gente volta nessa pesquisa aí para dar uma estudada, né? Não vou passar para vocês isso agora não, porque vocês já tem na semana que vem teste, né? E vocês vão acabar perdendo tempo, não perdendo tempo, porque educação nunca se perde tempo, mas vamos focar no teste da semana que vem em vez de focar na pesquisa, né? Sessão cultural, bem interessante. Quem quer ser um milionário, toda hora passa na televisão aí, né? Se eu não me engano, deve ter até nas plataformas de streaming, né? Um jovem, né, trabalha servindo chá em uma empresa de telemarketing. Sua infância foi difícil, tudo que ele queria era fugir da miséria e da violência para conseguir chegar a um emprego atual. Um dia ele se inscreve no popular programa de Quem Quer Ser um Milionário. Inicialmente desacreditado, ele encontra em fatos de sua vida respostas para as perguntas feitas, né? É um drama, né? A origem aí é Estados Unidos e Reino Unido, e a duração é de 2 horas, o ano de 2008, né? Mas aí como ele se passa na região, se não me engano, da Índia, né? Você vai ver aí de plano de fundo como é que é a Índia, de certa forma bastante interessante para se ver. Um outro filme também legal para se ver, que a gente pode tá vendo, é 7 anos no Tibete, né? Também aí aparece no plano de fundo aí o Tibete, né? O Himalaia, né? As cordilheiras do Himalaia, é bastante interessante também a gente está vendo aí, né? Bem, na sequência a gente tem o exercício, né? Eu vou deixar para vocês aí do 1 ao 15, para vocês poderem tá assistindo, né? Bem, então aqui a gente termina essa aula de hoje aí, no caso de continente asiático, né? Então aí, valeu, fique com Deus.